Uma estrela, por menor que ela seja, ainda vai ser um objeto colossal de matéria, uma quantidade imensa de hidrogênio reunida numa bola de milhões de quilômetros de diâmetro permite que a gravidade atue para dar início à fusão de átomos no núcleo, irradiando muita luz no processo. Bom, um objeto complexo como esse não tem como simplesmente desaparecer do dia para a noite. Ou melhor, somente em algumas horas. Curiosamente, algumas estrelas estão apresentando esse tal comportamento. Desapareceram do nada e os astrônomos não fazem a menor ideia onde elas estão. No vídeo de hoje vamos conhecer o curioso caso das estrelas que estão desaparecendo do céu. Afinal, como uma estrela pode deixar de existir? Não existe uma só resposta para essa pergunta, pois o ciclo de vida estelar é mais complexo do que parece, e vários estágios a seguem ao longo de milhões de anos. Mas o fato é, até onde sabemos, não tem como uma só estrela simplesmente apagar do nada sem eventos subsequentes. As estrelas não compartilham um destino único, e o parâmetro de sua massa pode revelar qual destino a aguarda, bem como até seu tempo de vida. Considere aqui como exemplo o próprio Sol, que desfruta de uma vida muito longa, de até 10 bilhões de anos. Neste momento, ele está passando pela metade desse período. Mas quando finalmente o Sol deixar de fundir átomos em seu núcleo, ele não vai terminar sua vida em uma grande explosão de supernova, porque não tem massa para causar esse tipo de colapso gravitacional. Isso significa que se uma estrela acaba sendo massiva ao ponto de ter mais de 8 massas solares, a pressão exercida pela massa caindo em direção ao núcleo abre a possibilidade de deixar para trás dois tipos de objetos possíveis: uma estrela de nêutrons ou até mesmo um buraco negro. Afinal, o que mantém de fato a estrela estável durante sua vida é o equilíbrio que existe entre a gravidade puxando tudo para o centro e a pressão da fusão nuclear tentando inflar para fora. Se a fusão acaba e a estrela é supermassiva, a gravidade ganha o cabo de guerra e a estrela vai colapsando sob seu próprio peso, chegando ao ponto de fazer os elétrons se juntarem aos prótons e formarem os nêutrons. Isso desencadeia uma explosão fabulosa, pois é tanta pressão ali que a matéria então ricocheteia no núcleo, repleto de elementos pesados, transformando então a implosão em uma explosão. As camadas externas dessas estrelas supermassivas são lançadas a altíssimas velocidades para o espaço, e gera tanta luz que pode ofuscar a luz de qualquer outra estrela na galáxia. E sim, eu estou falando sério. Observe só essas imagens de supernovas capturadas em galáxias distantes. É possível ver como a luz de um único evento se destaca tão bem em relação às demais estrelas, mesmo a milhões de anos-luz de distância. Qualquer um desses eventos não faz a estrela desaparecer de uma hora para outra. Tampouco faz ela desaparecer sem deixar qualquer rastro. Geralmente, ao redor desses eventos, sempre encontramos algo que é bastante revelador, como é o caso de uma imensa nebulosa. No entanto, os astrônomos listaram alguns candidatos que estão desafiando essa nossa compreensão sobre a vida das estrelas. E de maneira misteriosa, algumas delas estão simplesmente desaparecendo do céu, sem deixar qualquer vestígio. Parece coisa de ficção científica, mas é muito sério. Observe só atentamente as seguintes imagens. Todas são antes e depois e mostram na prática pontos brilhantes sumindo de um momento para o outro. Em alguns casos temos intervalos de anos, mas em um dos casos mais bizarros, as estrelas desapareceram em meros 50 minutos. Isso é impossível de acontecer na prática, segundo o que entendemos sobre a evolução das estrelas. E foi no ano de 1952 que o Observatório Palomar fez a tal observação que segue sem explicação plausível até hoje. Na realidade, esses sumiços já contabilizam centenas deles pelo espaço, e as estrelas nunca mais apareceram para contar a história. No momento, estavam lá, brilhando normalmente, no outro, apenas a escuridão do espaço profundo.
No dia 19 de julho de 1952, o Observatório Palomar começou a fazer uma espécie de levantamento fotográfico do céu noturno, coisa que é bem comum dos observatórios fazerem por aí. Um dos objetivos desse projeto era obter capturas múltiplas da mesma região do céu, visando capturar asteroides. Afinal, em relação ao fundo de estrelas, os asteroides costumam ter um deslocamento muito mais rápido, o que ajuda bastante na detecção. Por volta de 8 horas e 52 minutos daquela noite, uma chapa fotográfica registrou a presença de 3 estrelas próximas, com magnitude 15, o que as tornava relativamente brilhantes na imagem. Contudo, às 21 horas e 45 minutos, quando a mesma área do céu foi fotografada novamente, as 3 estrelas haviam desaparecido misteriosamente. Em menos de 1 hora, as estrelas simplesmente deixaram de existir. Normalmente, as estrelas não desaparecem de maneira tão súbita. Podem passar por eventos como explosões ou breves aumentos de brilho, mas um desaparecimento completo como esse é muito, mas muito improvável. No entanto, a prova fotográfica era incontestável. As 3 estrelas eram claramente visíveis na primeira imagem e de forma igualmente evidente ausentes na segunda foto. Outro exemplo notável vem de uma captura em 12 de abril de 1950, feita pelo mesmo observatório, que quando foi comparada com outra captura feita em 1996 e mais recentes, só ali 9 objetos desapareceram sem deixar vestígios. É importante ter em mente que estamos vendo imagens de uma época anterior à corrida espacial, na qual não havia presença de satélites em órbita capazes de causar o tal fenômeno. Mas o que poderia ocasionar um escurecimento tão veloz assim? Bom, os astrônomos possuem algumas suposições. No caso do escurecimento de 1952, uma possibilidade é que não estejamos observando 3 estrelas, mas sim uma única estrela. A ideia é que uma estrela tenha tido um breve aumento de brilho e durante esse evento, um possível buraco negro de massa estelar tenha transitado entre essa estrela e a Terra, causando uma distorção gravitacional, que momentaneamente dividiu o clarão em 3 imagens distintas. Mas isso ainda continua sendo muito improvável, já que um incidente desse tipo seria altamente incomum e essas estrelas estão separadas por uma distância que a tornaria difícil de atribuir esse desaparecimento à ação de lentes gravitacionais. Se fossem objetos independentes, algo teria que ter desencadeado o aumento de brilho. Uma possibilidade é que esses objetos fossem oriundos da nuvem de Oort do Sistema Solar, e algum evento tenha levado todos eles a brilhar simultaneamente. Observações posteriores não conseguiram detectá-los, uma vez que desde então esses objetos poderiam ter se deslocado em suas órbitas, tornando-os difíceis de serem rastreados novamente. Uma terceira possibilidade a ser considerada aqui é que esses pontos luminosos não sejam objetos fora da atmosfera. O Observatório Palomar está localizado relativamente próximo aos desertos do Novo México, nos Estados Unidos, onde testes de armas nucleares foram feitos. A poeira radioativa resultante desses testes poderiam ter contaminado as chapas fotográficas, criando pontos brilhantes em algumas imagens. Qual seria a explicação correta? Bom, ninguém sabe. Os astrônomos continuam varrendo o céu na esperança de que essas estrelas apareçam de novo, mas o que resta agora é só um mistério por trás desses sumiços astronômicos. Comenta aí embaixo o que é que você acha que aconteceu com essas estrelas. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!